filme do Sonic 3 não saiu, mas já tem informações sobre o trailer, cenas vazadas, o visual do Shadow, personagens que podem aparecer e também aqueles que não vão aparecer, e também informações sobre o projeto que vai ser o Sonic 4 o filme e a história spin-off do Shadow, que em vez de ser uma história épica, provavelmente vai ser uma história de cruzeiro. E com os fortes rumores de que esse filme pode acabar sendo atrasado e no Brasil aparentemente já vai trocar a data de dezembro para janeiro de 2025, eu reuni aqui várias informações do que teve de vazamento em relação ao filme do Sonic 3 o filme, com pesquisas, buscando as fontes e, claro, reuni tudo aqui para poder mostrar para vocês de uma vez só. Tudo o que sabemos sobre o filme do Sonic 3 o filme. Para você entender a fonte, deixa eu explicar. Apareceu um perfil na internet, que teria fontes bem confiáveis, e nesse perfil foi apontado 11 fatos sobre o que vai acontecer no Sonic 3 o filme, que a princípio no Brasil já foi adiado e já parece que vai ter o quarto filme confirmado, o que surpreende 0 pessoas, pois você já me acompanha e sabia disso de primeira mão. Ele deixou aqui 11 fatos que realmente fazem sentido para a história desse filme e para esse universo do filme do Sonic 3. Se liga, Amy Rose vai estar sim no filme do Sonic 3, mas ela não é uma das personagens principais. Isso faria até um certo sentido, porque a gente sabe que a história do Sonic 3, o filme, é um filme baseado no Sonic Adventure 2. E tem gente que quando pega, tipo, o jogo pra olhar, percebe que a Amy Rose quase não tem nenhum papel. Tipo, ela só aparece pra poder salvar o Sonic na ilha prisão e depois pra ser capturada pelo Dr. Eggman na armadilha dele que quase mata o Sonic na história. Ou seja, a Amy Rose, ela faz parte sim da história original, mas ela não é uma personagem tão importante assim pra trama. O filme vai ter muito mais cenas de ação, mas dessa vez terá a presença da Gun nessa cena. Bom, eu imagino que isso faria sentido. Se você compara o Sonic 1 com o 2, você percebe que é um filme muito mais acelerado, com muito mais cenas de ação, tendo luta e perseguição do Eggman, o Sonic versus o Knuckles, descida de snowboard, enfim, são muito mais cenas de ação em comparação ao primeiro. Então o terceiro poderia ter muito mais, ainda mais que tem tanto personagem pronto pra lutar nesse filme, meu amigo, que eu não ficaria surpreso. E a história combina com o Sonic Adventure 2. Esse filme terá mortes, muitas mortes. Bom, tirando a parte que você já imagina, o início do filme já deve começar com uma morte. Na real, todos os filmes do Sonic têm uma tragédia no começo. Pô, o primeiro filme do Sonic começou com o Sonic perdendo a garra longa, que é a sua figura materna. Tipo, uma criança vendo a mãe morrer. O Sonic Adventure 2 tem aqui a história da Maria, que era amiga do Shadow e ele morre na frente do Shadow, cara. Então, a gente já imagina que mais personagens vão morrer aqui. E tem um detalhe, vazou alguns storyboards que mostravam possíveis personagens principais morrendo. Eu não ficaria surpreso se um Sonic, um Tails, um Knuckles, Agente Rocha, fossem falecer no meio da história do filme, o que colocaria alguns vilões como heróis. E aqui tá falando sobre uma possível viagem no tempo. Tem um storyboard falando que o filme do Sonic 3, o filme, vai ter uma viagem no tempo no final, usando o poder das Esmeraldas do Caos. O que é uma grande surpresa, já que isso seria uma forma independente de mexer em toda a história e cronologia do universo do Sonic, mas essa viagem no tempo seria para poder reverter a quantidade enorme de mortes que os eventos que ocorrem no final do filme, na colônia espacial Ark, acabariam gerando, ou seja, ressuscitando um Sonic, um Tails, Agente Rocha e tudo mais, porque os vilões aqui seriam heróis. E nessa cena que teria vazado, seria o Shadow usando a super transformação e revertendo o tempo, mas ele acaba se sacrificando no final, entre muitas aspas. Claro que eu tô me baseando aqui naquele roteiro e script e storyboard que vazou há uns meses atrás. Eu comentei aqui no canal, eles podem ter alterado essa ideia, mas eu ainda acredito que vai acontecer só pra poder ser diferente do jogo que eles estão se baseando. Existirão 2 pontos muito importantes do primeiro filme que será conectado no Sonic 3 o filme. Cara, eu não consigo imaginar pontos muito importantes. Talvez a guerra entre equidnas e corujas, que é a tribo da Garra Longa, apareça aqui, mas um outro ponto importante seria a Ilha do Sul, mas eu imagino que isso tenha uma conexão com a origem da Amy Rose, já que ela pode aparecer vindo, sabe, desse lugar que é conhecida como a Ilha do Sul. Talvez mostrando um primeiro encontro entre o Sonic e a Amy na infância, porque, né, sempre tem um personagem bebê aparecendo. Pô, até o Knuckles, Baby Knuckles apareceu no segundo filme, por que não um Baby Amy? E isso seria até importante pra poder, sabe, colocar uma possibilidade desses personagens voltarem para os seus mundos em
vez de manter a sua vida na Terra, o que seria uma boa. O tema do Sonic Adventure 2 vai estar no filme. Não me diga! Cara, eu já ficaria surpreso. Os fãs estão xingando demais a Paramount porque ela evita colocar certos temas de jogos dentro do filme. Claro que ficou sutil, tem a música de afogamento do Sonic aparecendo no segundo filme, mas é muito sutil mesmo. Agora, o teaser do Sonic 3 do filme tem um tema aí que a gente já conhece. Então, se eles vão pelo menos colocar o tema do jogo, seria ótimo, até pra, sabe, uma nova versão mais cinematográfica e também relembrar essa bela trilha sonora, porque, sabe, as músicas do filme do Sonic são boas, mas não são tão boas como a que tem nos jogos, que é um rock muito bom. Tem jogo do Sonic ruim, mas com música boa. Até o Sonic Spinball tem uma trilha sonora interessante, né? A moto do Shadow vai estar no filme, mas ela terá uma logo da Gun. Bom, eu ficaria até aceitando isso super bem, porque isso teria uma certa conexão e o spoiler digamos que o Shadow só vai ter uma moto nesse filme porque ele vai roubar a moto da Gun. Beleza. E a gente já viu, assim, um certo burburinho na internet, porque as salas fechadas num evento chamado CinemaCon, o trailer do Sonic 3 do filme foi exibido, e a moto do Shadow já apareceu, só que a gente não tinha essa informação de logos e coisas do tipo. A galera espera aquela logo do Shadow aparecendo na moto dele, mas se aparecer a logo da Gun, poderia colocar ele como um futuro agente, quem sabe, mas só pra deixar ele mais boladão mesmo. Só faltou óculos escuros. Jim Carrey vai trabalhar em mais de um ponto nesse filme. Bom, eu imagino que, se for o caso, ele vai ter mais de um papel e a gente sabe muito bem qual vai ser o segundo papel dele no filme. Estou falando do Dr. Gerald Robotnik. Ele é o avô do Robotnik e também da Maria Robotnik, e como a gente tá vendo que esse filme vai ter essa construção de relação familiar, ter o Jim Carrey tendo um desafio de fazer mais um personagem seria ótimo, ainda mais mostrando ele como um brilhante cientista que se voltou contra o governo. E como o Jim Carrey é um cara que faz muitas críticas aos governantes, eu acho que ele vai adorar fazer esse papel do Dr. Gerald Robotnik. Bom, o Sonic Adventure 2 tem bastante sobre política, então imagino que você não lembra desse detalhe, né? Knuckles vs Shadow, a luta do século. Cara, eu fiquei um pouco surpreso. Assim, a luta do Sonic contra o Shadow vai estar acontecendo, mas se tem uma coisa que essa série do Knuckles vai servir pra gente, é mostrar um pouquinho mais dos novos poderes do Knuckles, usando aqui as chamas do desastre, os punhos de fogo que você viu lá no final. Eles precisam ser usados nesse filme e vai ser usado contra o Shadow. Eu imaginava isso, tanto que já tinha até vazado uma fala que o Knuckles teria dito que o Shadow é sim o ouriço mais forte da qual ele já lutou, só pra fazer uma piada com o Sonic, sabe? Falando que ele é mais fraco. E por fim, termina aqui com o último fato, falando que o filme, a partir da metade pro final, ou seja, o terceiro ato, vai ter uma vibe bastante Vingadores. Olha, eu fiquei pensando como que eles poderiam fazer um momento extremamente Vingadores nessa história. Aí eu lembro que até o Sonic X fez isso. Porque assim, quem lembra muito bem, depois que você joga Sonic Adventure e zera o modo história com o time Sonic e o time Dark, você percebe que tem um modo final e você tem todo o grupo, né, se reunindo pra poder impedir o Shadow e, claro, também a destruição da Terra da colônia espacial Ark. Esse momento vai ser tipo o momento Vingadores aqui. Uma interação bastante improvável do Sonic e Robotnik nesse filme. Já vazou em trailer, provavelmente o primeiro trailer vai mostrar isso também, quando sair oficialmente aqui na internet, mas tudo que vai rolar no Sonic 3 do filme, ele vai ter sim essa inspiração dos Vingadores, porque o diretor ele já falou que quer criar um universo cinematográfico do Sonic, tá fazendo série, vai ter uma série do Shadow também, ou um filme solo dele, que vai ser no mesmo nível da série do Knuckles, e o quarto filme já tá aí pra acontecer. E no Brasil parece que vai ser dia 2 de janeiro, infelizmente. Tá brincando, né? Diz que é brincadeira. Eu vou falar pra você aqui quem são os personagens que não vão aparecer. Pelo menos não no Sonic 3, mas podem aparecer no Sonic 4, que já está em produção. Antes de me aprofundar, eu vou explicar aqui. Tudo que eu tô falando é com base na história que acontece do Sonic Adventure 2 e também os retcons que a SEGA fez com o passar do tempo, adicionando, tirando personagem. Pois é, tá tudo aqui. Metal Sonic! Meu amigo, ele não vai aparecer na história do Sonic 3 o filme, pelo único motivo de que o principal parceiro de trabalho que o Dr. Eggman vai usar nessa história é não só o próprio Agente Rocha, mas também o Shadow e um pouquinho da Rouge, porque ela quer roubar as Esmeraldas do Caos. Ele é um robô que foi construído apenas para poder rivalizar com o Sonic numa trama envolvendo viagem no tempo. E como já tem aí pequenos rumores de que o filme do Sonic 3 terá uma viagem no tempo, ela não teria nenhuma ligação com a história do Sonic
CD. Então não dá pra poder confirmar e nem apostar que o Metal Sonic apareceria aqui, até porque o grande destaque como vilão e rival do Sonic nessa história seria, na verdade, o Shadow, em vez de colocar um outro rival. E se tentassem botar o Metal Sonic como uma ameaça ao Shadow e também ao próprio Sonic, esse filme aqui acabaria meio que deixando o Shadow meio de lado, então não faria sentido. Silver, o ouriço. Cara, eu sei que muita gente tá querendo ver o Silver aparecendo num futuro filme do Sonic, ou até mesmo uma série. Ele é um ouriço, pra quem não lembra, que aparece no Sonic 2006 e também em outros jogos com a trama de viagem no tempo. Ele sempre vem do futuro pra poder impedir que uma calamidade venha a acontecer. A sua principal história era derrotar o Sonic no passado, já que ele foi responsável pela criatura Solaris ter, se libertado. E com a ajuda do Shadow e o Sonic, eles conseguiram enfrentar esse grande ser, que era uma fusão de Iblis junto com o Mephiles. Nesse caso aqui, cara, o Silver não vai fazer nenhuma aparição, mesmo já tendo aquele rumor de que uma viagem no tempo poderia acontecer no final do filme. Isso não entraria em contato com as histórias que o Silver teria na saga. Na real, poderia até mesmo ser uma pequena fagulha de esperança que ele vá aparecer no Sonic 4. Se essa história de viagem no tempo estiver no filme do Sonic 3, a consequência dessa viagem no tempo pode gerar o futuro ruim do Silver, obrigando ele a voltar do futuro. Uma outra personagem aqui também é a Blaze. Se a gente não tem a história do Silver acontecendo, a história da Blaze não vai aparecer aqui. Ela é uma gata de fogo que vem na dimensão do Sol, mas ela só vai pra essa dimensão porque ela acaba absorvendo a energia do Iblis lá na história do Sonic 2006. Essa é a saga dela. Então, como não tem nenhuma consequência de aparecer esse ser aqui, até porque ele já foi até mesmo derrotado pelo Knuckles na história da série dele, eu duvido que ele vai ter uma participação aqui, até porque a série do Knuckles meio que dispensou vários personagens que poderiam ter aparecido ali. Pachacamac. Cara, eu sei que tem gente apostando nisso porque tem a Esmeralda Mestra, não vai ter Pachacamac da história do Sonic 3. Ele, na verdade, não faz nem referência pra uma história de um filme que vai se adaptar na história de Sonic Adventure 2. Então não faz sentido ele aparecer aqui. Então, como ele também não vai estar aqui, já pode descartar qualquer outro espírito Echidna, como por exemplo a Tikal. Não faz sentido. E eu sei lá, pô. Time Chaotix. De todos os personagens que eu falei até agora, o time Chaotix é o único trio de personagens que já foram canonizados na história dos filmes do Sonic. Na época do pré-lançamento do Sonic 2, o filme, eles lançaram um quadrinho, um pra cada personagem, e no quadrinho do Knuckles, eles mostravam a jornada do Knuckles e o time Chaotix estava por lá, tipo, fazendo uma pequena ponta. Não sei se isso foi um easter egg que não foi batido pela produção, ou se deixaram lá pra poder dar uma fagulha de que eles poderiam aparecer no futuro, mas mesmo que eles sejam personagens relevantes, eles não são tão importantes pra toda a parte principal da história do Sonic 3, o filme, que vai adaptar o Sonic Adventure 2. Então se você quer ver o trio de detetives como Vector, Charme e Espio, esquece, não é essa história. Quem sabe numa série, sei lá, segunda temporada de um Knuckles. Ele fez sucesso, vai que a Paramount aproveita e encomenda uma série nova, uma temporada a mais. O Gato Big! Você pode odiar ele na história do Sonic Adventure porque ele tinha fases de pesca, mas ele faz parte sim da história do Sonic Adventure 2. Só que como uma piada. Como ele é um personagem tão odiado, na produção desse jogo, a SEGA quis colocar ele quase em todas as fases, aparecendo como um easter egg. É um único segundo que você podia encontrar ele. Mas a questão é que ele tava lá apenas como meme. E ele acabou voltando em outros jogos porque parece que o ódio a ele é meio que zoado pela própria SEGA e seus funcionários. E ele poderia aparecer de relance, meio que sendo aquele gato bobão que não sabe aonde tá se metendo. Poderia ser isso o caso dele, se ele fosse realmente aparecer aqui, mas não como um personagem principal, mas sim como um easter egg perdido, talvez uma consequência das ações do Shadow. Green! Essa coelha aqui, cara, inocente, já apareceu no Sonic Adventure 1 como um easter egg na versão DX, mas ela não é tão famosa assim, ela tem uma história maior lá no Sonic Heroes, e é isso. E também no Sonic Adventure 2. O pessoal começou a apostar que ela poderia aparecer no Sonic 3, o filme, mas esquece. Qualquer chance dela entrar aqui é quase nula, a menos que os Shaws apareçam aqui, mas eu acredito que não é a hora dela voltar. Criatura Caos. Muita gente aposta que a Criatura Caos possa entrar no filme do Sonic 3 por um único motivo. Existem alguns inimigos que apareciam na história do Sonic Adventure 2 que lembram a Criatura Caos, só que, sabe, tendo aquele DNA de bicho em formato de água, mas era um drone controlado, sabe, pela GUN. Isso poderia acabar entrando aqui, porque também tem
todo aquele lance dos Chaos Drives, que são aquelas energias do caos encapsuladas nos robôs que a Gun acaba usando nesse jogo, mas a real é que eu não consigo imaginar que eles vão querer colocar essa referência agora, porque isso poderia fazer com que todo mundo esperasse que o próximo filme ou série adaptasse uma história envolvendo o Sonic Adventure 1 e a criatura Chaos. Um personagem que eu suspeito que o filme vai acabar deixando de lado são os alienígenas da raça Black Doom. Eles estão envolvidos na criação do BioLizard e também num pacto que fizeram com o Dr. Gerald Robotnik na história que vem antes do Sonic Adventure 2. Claro que isso aqui é um retcon, ou seja, eles recontaram a história da origem do Shadow várias e várias vezes. Uma delas era envolvendo toda essa raça Black Doom que apareceu no jogo solo do Shadow e que ele seria meio que uma combinação entre DNAs e tudo mais. Tanto que muitos dos poderes do caos teorizam que poderia ter fonte envolvendo o DNA do Black Doom aqui. Mas a questão, cara, é que eu não acho que pela direção e também pelo teor das histórias que estão adaptando pro filme do Sonic, eles vão querer colocar a raça Black Doom assim. Talvez a parte do nascimento do Shadow fique muito mais escondido durante o filme para poder focar mais no acidente da Maria e da morte do Dr. Gerald Robotnik, como o Shadow ficou congelado durante todos esses anos que passaram desde o seu projeto. E o outro aqui, cara, é o caso do Emerald. Esse robozinho aqui, muito simpático, que já apareceu até em teaser da nova animação que a SEGA quer lançar, é um robô que foi encontrado pelo Dr. Gerald Robotnik e ele tem um poder, cara, descomunal de conseguir destruir quase um planeta inteiro, se quiser. Ele é muito poderoso, tão poderoso que também tem uma habilidade incrível de absorver e encontrar poderes de outras pessoas. E a gente acaba conhecendo ele lá na história do Sonic Battle também, tanto que ele é o personagem mais apelão, porque você conseguia personalizar todos os golpes dele, imitando estilos de ataque de cada um, mas a questão é que ele vem também no prequel da história do Shadow mesmo. Dr. Gerald Robotnik acaba descobrindo ele e o Dr. Robotnik acaba usando ele para poder criar os seus planos contra a equipe do Sonic, tanto em Sonic Battle como também no Sonic Advance 3. Se eles vão colocar esse robozinho aqui, bom, se alguém tinha ainda esperança que Metal Sonic aparecesse de surpresa, ele não vai aparecer se Emerald estiver no filme. Eu te garanto, te garanto. Mas sabe uma personagem que é muito importante pra turma do Sonic, mas provavelmente não vai estar no filme? É a Amy Rose. Eu sei que você gosta pra caramba da Amy Rose, mas eu imagino que tem pessoas que conheceu o Sonic através dos filmes e nem faz ideia de quem seja ela. A Amy Rose é uma personagem lá do universo dos jogos do Sonic, primeira leva de jogos clássicos. Ela apareceu no Sonic CD pro Sega CD, sendo uma espécie de parceira romântica, quase uma ouriça rosa, só pro Sonic poder salvar ela. Ela é apaixonada pelo Sonic na primeira geração e conforme o tempo foi passando, ela foi evoluindo, ganhando mais independência e poderes próprios. Um deles é quando a Amy Rose acaba usando um poder da Super Remy com as Esmeraldas do Caos e também quando ela começou a atacar e combater os inimigos usando seu martelo Pico-Pico, que já apareceu em diversos outros jogos, mas ela sempre tinha a motivação de estar perto do time porque ela sempre agia na intenção de estar próxima do Sonic em qualquer situação, salvando ele em vários momentos e também sendo resgatada por ele porque ela é apaixonada pelo Sonic. Essa era a motivação original, mas conforme o tempo foi passando, ela ganhou mais independência e saiu muito desse estereótipo de garota apaixonada, que era só usada pro meme. Agora que você sabe quem é a Amy Rose, entenda por que ela não vai estar no filme do Sonic 3, o filme. Esse filme vai adaptar a história do Sonic Adventure 2, e a Amy Rose tem uma participação quase inútil na história inteira. Pra quem não lembra e quer ter um pequeno resumo dessa saga, é nesse jogo que o Shadow acaba sendo acordado pelo Dr. Eggman, porque ele acaba descobrindo o projeto Shadow, que foi construído pelo seu bisavô, o Gerald Robotnik, que agora vai ser tratado como avô. Mas ele acaba reativando e descobre o Shadow, e todo mundo acaba confundindo o Sonic com o Shadow por causa não só das suas habilidades, mas também porque ele é um ouriço com, sabe, um poder de usar as Esmeraldas do Caos. E aqui a gente acaba tendo um momento em que o Sonic acaba se entregando pra Gun, não só pra ele ficar preso, mas que eles possam perceber que existe um outro ser que estaria aprontando altas confusões junto com o Robotnik pegando as Esmeraldas no exato momento em que ele está preso. Nesse momento, cara, a gente tem aqui uma pequena cena, um pequeno vislumbre do que seria a grande participação da Amy Rose. Ela vai junto com o Tails pra poder salvar o Sonic, só que o Tails acaba ficando pra trás porque ele vai lutar frente a frente com o Robotnik e a Amy Rose aparece lá pra poder salvar o dia junto com seu martelo.
Gustavo, mas o Sonic poderia ter se soltado desde o começo da história, ele só queria garantir que descobrissem mais dados e informações sobre o Shadow. O pessoal tá teorizando que esse momento em que o Sonic acaba se rendendo a Gun seja algo muito parecido com aquelas cenas que você já viu como o Batman ou até mesmo o Superman foi preso em diversas adaptações e histórias em quadrinhos, filmes ou até mesmo animações. Eu entendi a referência. Tá bom. Aí vem a questão. A Amy Rose, ela tem esse papel principal na história do Sonic Adventure 2. Ela tem algumas falas aqui e ali, lá na história principal que vai rolar dentro da colônia espacial Ark, mas não é nada tão relevante assim. Ela aparece mais pra poder sofrer, porque o Sonic, aparentemente, nessa história, morre em algum momento e as pessoas acreditam. Tanto que o Tails tem uma grande evolução mostrando que ele tava com muita raiva do Eggman e acaba derrotando ele numa luta de robô. É muito boa, cara. Então, por que eu tô falando que a Amy Rose pode acabar não aparecendo nesse filme? Porque a gente já teve muitos vazamentos de locações, boneco de animação 3D, dubladores que estariam dentro do elenco do filme. Pô, tem a confirmação até da garota que vai fazer a Maria, e tu sabe que não pode se apegar a essa personagem porque o destino dela vai ser terrível. Mas aí, se todo mundo que tá confirmado pro filme já foi anunciado, cadê a dubladora da Amy Rose, hein? Pois é, a única que aparentemente seria uma dubladora é essa atriz aí que eu só lembro por causa do papel dela na série da Jessica Jones, mas que ela provavelmente, se for dubladora mesmo, se essa informação não estiver errada, ela deve ser, cara, a Rouge. Eu não consigo imaginar uma outra pessoa fazendo, enfim. Mas a Amy Rose deveria aparecer aqui, tanto que ela teve muito mais papel com dublagens, pois ela também foi protagonista, não só no Sonic Prime, mas também lá no Sonic Boom, que foi produzido aí nos Estados Unidos. Então, já era pra gente ter uma informação sobre o dublador. Inclusive, tanto que quando o Tails aparecia em cena pós-crédito, ou até mesmo antes do primeiro trailer do Sonic 2, o filme, a dubladora havia sido mantida, né, que era a mesma dos jogos e também das animações mais recentes. Só pelo fato do elenco ter sido confirmado, já dá uma prova que possível que a Amy Rose não estaria dentro desse projeto. Fora que, se eles querem mesmo apresentar não só a história da Maria, Shadow, até mesmo um pouquinho da Rouge, não vai ter muito espaço de tela para poder mostrar a origem da Amy Rose. E eu acredito que isso tem até um motivo maior, porque já foi confirmado, bem meio que indiretamente, através de vazamentos, que vamos ter pelo menos mais 2 projetos depois do Sonic 3 o filme. Um projeto spin-off com o Shadow, que vai ser no mesmo nível de qualidade da série do Knuckles, sabe? Que vai mostrar ele com a cunhada do Tom, viajando num cruzeiro pra poder aprender a relaxar. E vendo que o Shadow é um cara muito sério, e colocando ele numa situação de férias, eu não duvido que esse universo vai querer colocar isso, porque depois da série do Knuckles eu não duvido mais de nada. E claro, o Sonic 4, o filme, também iria rolar. E esse aí já poderia ser o projeto que iria adaptar, por exemplo, toda a turma do Sonic dentro do seu próprio universo. Sabe, no planeta Mobius, mostrando a Ilha do Sul, como apareceu no primeiro filme, o resto mortal da Garra Longa, ou eles poderiam continuar na Terra. A gente só pode suspeitar disso depois, mas os vazamentos seriam esses. E como a gente já viu diversas, sabe, histórias de sinopses vazando, mostrando que a Amy Rose apareceria jogando tarô no Egito, poderia tanto acontecer ou não, mas já falaram que isso seria, tipo, fake, que foi plantado, da mesma forma que todos aqueles storyboards que rolaram na internet também seriam falsos, né? Eu queria muito que aquele final com viagem no tempo, fosse acontecer, mas se não for acontecer, beleza. São vazamentos que rolaram aí na internet que a própria Paramount começou a derrubar, então dá a entender que pode ser real. O filme do Sonic 3 já ganhou um trailer que mostrou muitos spoilers do que vai acontecer no filme, aonde tem a confirmação do elenco voltando com o Dr. Eggman mais gordo, o Shadow atacando todo mundo e você ainda não pode ver ele, mas já temos o vazamento. Mas a questão é que tem vários problemas aqui. Um deles é que o trailer foi exibido de forma fechada num evento chamado CinemaCon, que é como se fosse uma Comic Con exclusivo focado nas telas de exibição de cinema, e a Paramount, que é uma das grandes distribuidoras de cinema, acabou exibindo aqui alguns teasers e algumas novidades sobre os próximos projetos. Inclusive, o Sonic 3 tá aqui no meio. É engraçado que a série do Knuckles ainda não saiu, mas já pode esperar que esse teaser dê um spoiler do que vai acontecer no final da série do Knuckles. Então esteja avisado que aqui vou falar os spoilers de tudo. Portanto, uma coisa também legal pra eu explicar a todos vocês que estão vendo esse vídeo é que esse teaser, ele não vai sair a público, e quando sair o primeiro trailer mesmo do Sonic 3 o filme, pode ter muitas mudanças
seguranças, mas aqui tem informações do que foi exibido e vai ter muitos vazamentos também. É bom deixar claro também que se você ficou um pouco revoltado que já assistiram o trailer do filme e você não, é porque os efeitos especiais ainda não estão prontos. Eles fizeram algumas cenas para poder ilustrar o teaser, já que o CinemaCon é uma forma de também garantir o interesse em cima das produções da Paramount, e não tinha muito no que trabalhar, até porque foi bastante curto e a maioria dos atores tinham acabado de trabalhar nas filmagens, já que não faz nem um mês que foi declarado que as filmagens haviam sido terminadas. Vamos lá. Os relatos do trailer são os seguintes. Aqui mostra que o Dr. Eggman estaria trabalhando no seu laboratório, mas como ele tá isolado do mundo, ele acabou ganhando bastante peso e o seu laboratório virou uma grande bagunça, cheia de sucata. Ele deixou o seu cabelo crescer de forma descontrolada e agora ele tem uma barriga bem visível, dando a entender que ele vai ser a versão gorda clássica do Dr. Eggman. Ele brinca dizendo que ele tem se esbaldado comendo muitos carboidratos e o seu assistente, o agente Rocha, vai entrar e diz que eles encontraram. E ele mostra aqui que tá com um dos seus espinhos do Sonic, elétricos azuis, e o Dr. Eggman vai acabar olhando ele, lambendo o espinho e fica agitado, onde ele começa a gritar que vai fazer aquilo. As cenas cortam com uma montagem do Dr. Eggman raspando a cabeça, com o agente Rocha sendo quase seu barbeiro, e as pessoas falaram que ele ficou com uma aparência muito mais depravada ou ameaçadora. A outra cena mostra o Robotnik e uma gangue inteira de robôs e capangas blindados com armas a laser. Não dá pra saber se eles estão contra o Robotnik ou junto dele, mas na cena tem aqui o Shadow acordando de um tubo criogênico. O Shadow acaba abrindo os olhos, mostrando aqui aquela energia elétrica vermelha, bem parecido com o que aconteceu na cena pós-crédito, mas eu começo a teorizar que se esses soldados estavam contra o Robotnik, o Shadow teria atacado todos os soldados ao redor e poupado o Dr. Eggman, já que ele teria aquela ligação com o Dr. Gerald Robotnik ou até mesmo reconhecido ele como seu salvador. A outra cena mostra aqui o Sonic, o Tails e o Knuckles enfrentando o Shadow no meio de uma grande rua na cidade à noite, o que acaba me lembrando a velha cidade de São Francisco que a gente viu lá no Sonic Adventure 2. Todos confirmam que o Shadow ainda tá em silêncio nessa cena, porque ele ainda não tem um dublador que foi revelado. Algumas pessoas falaram que quem poderia acabar dublando ele seria aquele ator que fez o Darth Vader na saga prequel de Star Wars, mas isso aqui ainda é um rumor. O Knuckles acaba brincando aqui que esse novo ouriço é bem mais forte do que o último que ele acabou enfrentando, e o Sonic responde pra fazer uma piada falando: "Você quer dizer eu?" No final, temos aqui mais uma cena do Shadow pilotando uma motocicleta no céu noturno, sobre alguns arranha-céus, e ele usa isso pra poder ser o impulso pra ir em direção ao Sonic, que também vai na direção do Shadow em toda a sua velocidade. E aqui tem uma grande explosão de energia azul e vermelha quando os dois acabam se atingindo, como se fosse um efeito muito referenciado a anime, e tomara que eles consigam recriar com isso a tela de título do Sonic Adventure 2, e a cena final mostra o Sonic e o Robotnik juntos, próximos de um portal de um anel e uma estrada totalmente vazia. Eles não estão suportando a presença um do outro, mas eles precisam trabalhar juntos, já que a nova ameaça é enfrentar o Shadow. Isso aqui são todas as descrições que foram coletadas das pessoas que estavam no CinemaCon e viram o teaser. Vamos lá, meus amigos, depois que saiu aquele trailer na CinemaCon, que revelou um monte de informações, principalmente a mudança do visual do Dr. Eggman, que eu já falei aqui no vídeo passado, é bom lembrar que o Shadow agora ganhou a sua confirmação. Eu acredito que você que tá acompanhando o canal e já sabe, o Shadow, ele é o personagem que tem aqui a origem trágica. Ele foi tratado junto com o tataravô, o bisavô do Dr. Eggman, e ele foi criado com a energia do caos e também a forma de vida perfeita. Pelo menos ele acreditava ser isso. Ele fez parceria aqui no tratamento com a Maria, e as suas principais habilidades é dominar muito bem o controle do caos e a energia das esmeraldas caos. Tanto que no seu braço, ele acaba usando aqui alguns braceletes que, quando ele solta, ele tem um poder muito fora do controle, bem acima do que a gente já vê normalmente durante as histórias dos jogos. Mas ele é um ouriço preto que nasceu aí uns 50 anos antes da saga do Sonic. Ele tem o sangue de uma raça chamada Black Doom, que é uma raça alienígena um pouco mais sombria, o que acaba gerando aqui algumas dúvidas sobre a sua origem, mas mostra um pouco do seu lado mais sombrio, como se fosse uma explicação do porquê, às vezes, sabe, ele é um pouco mais indiferente ou malvado. Na história do Sonic 3, o filme, ele está meio que congelado, mas ainda é mantido vivo, e ele deve ser acordado pelo Dr. Eggman, junto do agente Rocha, e também que vão estar cercados de vários guardas, que não sabemos se são guardas que estariam trabalhando com o Dr. Eggman, ou que seriam aqueles que tentavam prender
prender o Robotnik, que na minha cabeça, o Shadow vai ter essa cena só pra poder mostrar um pouco do seu poder. E só não vai acabar com o Robotnik, porque ele vai lembrar bastante o Dr. Gerald Robotnik, o que ajudou a cuidar dele na época que ele estava vivendo na colônia espacial Ark junto da Maria. Eu acredito que possa ter momentos em que ele vai flertar em usar armas, mas não creio que vai usar armas de fogo, porque a Paramount não deve colocar uma censura muito mais alta para um filme do Sonic. Eu acho bastante curioso que nos Estados Unidos ele está sendo dublado pelo Keanu Reeves. E os últimos filmes de sucesso desse cara é a série John Wick. E colocar esse cara dublando Shadow é muito irônico, porque no jogo do Shadow the Hedgehog, o jogo dele solo, ele usa um arsenal quase ilimitado de armas de fogo diferentes, tanto da Terra como armas alienígenas. E olha que fazendo uma associação como essa aqui, cara, dentro dos filmes é inacreditável. Agora, sobre a dublagem no Brasil, a gente não sabe o que vai rolar, mas eu vou fazer uma referência aqui, que quando o Knuckles foi confirmado que ele seria dublado lá na gringa pelo Idris Elba, trocaram o dublador aqui no filme brasileiro pelo mesmo cara que normalmente dubla o Idris Elba nos filmes. Nesse caso aqui é algo pra gente ficar de olho. Entre os outros personagens, a gente sabe que o Sonic já está confirmado, porque ele é o protagonista dessa história. O Tails vai estar morando junto com o Sonic nessa nova vida, só que eu quero colocar uma atenção especial ao Knuckles, que ele vai ter um desenvolvimento bem diferente, já que a série dele vai sair antes do filme do Sonic 3 e a cena pós-crédito dele deve fazer uma ligação com o filme. Eu acredito que a cena que eu descrevi aqui do Shadow acordando deve ser uma cena possível pós-crédito pro filme, mas ainda não sabemos pela data que eu tô gravando esse vídeo. Pachacamac vai aparecer na série do Knuckles, mas não sabemos se ele vai aparecer na história do Sonic 3 no filme, até porque a conexão dele com a história do Shadow não faz a menor lógica. Então a gente pode esperar que ele deve ser apenas um personagem que vai aparecer na série do Knuckles e vai ficar por lá pra uma futura sequência num final épico, talvez, como se fosse um Sonic Adventure. Rouge pode aparecer dentro do filme do Sonic 3. Isso porque tem um elenco bem curioso aqui que foi contratado pra fazer o filme, mas não tem nenhuma confirmação. O trailer do CinemaCon, ele foi exibido de forma fechada e ele tem cenas que não estão nem muito acabadas, até porque as filmagens mal tinham acabado, não tem nem um mês, então eles foram correr pra mostrar alguma coisa. E essa versão do trailer nunca vai chegar ao público, mas se tiver uma personagem como a Rouge no trailer, a gente vai ver na versão que vai ser lançada a público como uma nova confirmação de personagem secundário que iria entrar aqui. A Rouge é uma personagem que acaba se infiltrando nos planos do Dr. Eggman e também em parceria com o Shadow para poder investigar o que estaria acontecendo na colônia espacial Ark. O Dr. Eggman está voltando aqui como um Robotnik clássico, talvez, porque ele vai acabar ganhando um pouco de peso porque ele ficou vivendo durante vários anos isolado, tentando descobrir como que o Shadow estaria escondido e como ele poderia trazer ele de volta à vida para poder conectar no projeto do seu velho bisavô, o Dr. Shadow de Robotnik. Acredito que a Amy Rose não vai estar na história do filme do Sonic 3, é bastante improvável. A única referência que a gente viu sobre isso era uma sinopse vazada, que alguns falaram que era mentira, então a única sinopse seria que a família Donut teria viajado ao Egito e lá teriam encontrado uma vidente ouriça rosa viciada em cartas tarô, que além de jogar um certo charme pro Sonic, ela teria previsto problemas na vida do ouriço. A Maria também deve aparecer aqui e a gente já sabe até quem vai ser a atriz porque já foi confirmada e já vou falar pra você, não se apeguem a essa criança. A Maria é uma criança que viveu na colônia espacial Ark e foi uma motivação pro Dr. Gerald Robotnik trabalhar nos experimentos na colônia espacial. Isso porque o estado de saúde da Maria era tão delicada que apenas o lugar espacial isolado de tudo e todos seria um ambiente seguro, não só para desenvolver uma possível cura, mas ao mesmo tempo também encontrar uma maneira de manter ela em paz viva. O Dr. Gerald Robotnik também deve aparecer, porque o filme vai adaptar a história do Sonic Adventure 2. Ele é o grande cientista que trabalhou pro governo dentro da colônia espacial Ark numa arma biológica chamada de forma de vida perfeita, que seria uma arma suprema. Porém, a desavença dele com o governo teria causado uma ordem e mandato de prisão, o que acabou causando também na morte da Maria e o lançamento da cápsula do Shadow pra Terra. Entre os humanos são mais irrelevantes, né? O agente Rocha tá aqui, assim como o Tom e sua esposa e o cachorro, e o policial Wade, que foi o parceiro do Knuckles na série do Knuckles.
O filme do Sonic 3 ainda não saiu, mas já temos aqui informações suficientes com o vazamento do trailer, que a galera conseguiu assistir antes de todo mundo, o fim da série do Knuckles, que já revelou que não vai ter nada de novo, além de uma nova habilidade pro Knuckles, e também várias novas informações que estão vazando entre os bastidores da Paramount. Pois é, tem spoiler nesse vídeo, então cuidado, que eu vou falar sobre ele no filme do Sonic 3. A primeira coisa é, uma galera tava esperando nessa semana que o trailer do filme do Sonic 3 fosse ser lançado, até porque já tem uma semana que a série do Knuckles acabou. Cara, ainda a Paramount vai produzir várias propagandas pra série do Knuckles, porque também foi o maior sucesso no streaming da Paramount, que eu acredito que até você que tá me assistindo agora não conhecia ele direito, a menos que você seja um fã de futebol, já que no Brasil eles focaram muito no futebol. A grande questão e motivação aqui é o foco deles em tentar promover o máximo a série do Knuckles, gostando dela você ou não, o que deve significar um atraso maior ainda, cara, pro trailer do filme do Sonic 3. Vamos lá, a questão aqui que muitas pessoas ficaram na dúvida era por que o trailer que deveria ter saído tá atrasado. Vamos lá, o trailer dele acabou saindo atrasado porque ele teve as gravações finalizadas em pouco tempo. Cara, o Sonic 3, o filme, ele é um terceiro filme de série de filmes do Sonic com problemas. O primeiro, ele teve aquele lance do Sonic feio que todo mundo odiou e foi alterado, graças a Deus. Quando ele saiu, foi o começo da pandemia e vários fechamentos de cinema. Aí o Sonic 2, o filme, era o início das aberturas dos filmes no cinema após a época de uma grande pandemia e lockdown. E agora o filme do Sonic 3, ele passou pela greve dos atores e roteiristas. Então não sabemos muitos detalhes sobre o quão afetado esse filme foi, mas ele teve 2 momentos de gravação, uma com os atores e outras com as locações, que eu faço a menor ideia, cara, de como eles conseguiram organizar isso, mas isso deve se refletir em alguns personagens no filme. Entre os personagens que já estão confirmados pro filme do Sonic 3 é o Sonic, Tails, o Knuckles, o Shadow com certeza, o Agente Rocha com o Dr. Robotnik e provavelmente a Maria também vai fazer parte, e há um rumor de que o Dr. Gerald Robotnik seria interpretado pelo Dr. Robotnik também, ou seja, Jim Carrey fazendo 2 papéis, e como ele é um ator que adora falar sobre o desafio da atuação, é muito provável que muitas pessoas podem esperar uma linha bem diferente entre Robotnik e Dr. Gerald Robotnik na personalidade. As únicas informações novas são relatos de novas pessoas que assistiram o trailer do filme do Sonic 3 naquele evento chamado CinemaCon, que foi uma apresentação bem fechada, igual o que aconteceu no primeiro teaser do filme, do primeiro Sonic, que teve na Comic Con aqui no Brasil anos atrás. Aqui temos cenas onde o Dr. Robotnik estaria um pouco depressivo e também meio debilitado, pois ele não conseguiu derrotar o Sonic e tá meio desiludido com isso. E por ele não ter sido capaz de derrotar o Sonic, ele vai buscar ajuda nos seus ancestrais. Essa aqui deve ser a real motivação, que o gatilho também para ele ir atrás do projeto Shadow, que foi o grande projeto que o seu bisavô ou avô, Dr. Gerald Robotnik, acabou trabalhando no governo antes dele, o que levaria ele a ir invadir a base da GUN. O que já foi dado e revelado também é que algumas pessoas acharam que o Dr. Eggman estaria trabalhando com algum exército, mas também teria uma outra chance dele estar trabalhando sozinho e acabaria lutando contra o exército da GUN. Mas como a gente já viu a série do Knuckles, a gente tem aqui, cara, aquele desmanche que foi feito pelo comprador. Uma teoria que eu trago é que ele poderia acabar usando essa máquina toda que estava trabalhando lá no sumiço dele para ajudar ele a invadir a base da GUN, que seria bastante interessante ver o Robotnik trabalhando com os humanos e depois largando eles no final das contas. Em falar em robô, as pessoas estão imaginando aqui que os robôs da série do filme vai ter uma leve mudança. O Dr. Robotnik não vai usar mais aqueles robôs drones amarelos, porque ele vai acabar meio que indo para um caminho muito parecido com aqueles robôs exércitos que a GUN usou lá no Sonic Adventure 2. Isso também porque eles estariam sendo energizados com a Chaos Driver, ou talvez, para você que não conheça, aqueles espinhos em cápsulas que já apareceu em vários filmes. É esquisito saber que a equipe da GUN estaria coletando espinhos do Sonic, Tails e Knuckles, mas faria sentido, já que esse universo do filme não vai seguir à risca tudo que acontece na história do jogo. E parece que a turma do Sonic também vai começar a usar alguns aparelhos, alguns criados pelo Tails e também
também não imagino que eles vão fazer referência ao que aconteceu lá no Sonic X. Cara, isso aqui é uma coisa já de se esperar, porque desde os quadrinhos, animações do Sonic também colocavam o Tails criando apetrechos para cada um dos seus membros da equipe. Fora que Sonic Adventure 1 e 2 também tem aquele lance de Sonic e sua turma pegando acessórios para poder melhorar suas habilidades. Coisa que só acontecia naquele jogo e depois esqueceram, né, que existia. A galera acha que os humanos vão ficar deslocados no filme, mas ao contrário, a galera que trabalha no filme, os humanos, os atores, eles vão ter um papel muito maior, porque o filme do Sonic 3 vai adaptar os arcos do Sonic Adventure 2. E ele, de longe, é o arco que consegue adaptar melhor a participação humana de várias maneiras. Falo da GAN com a Agência Nacional, ou seja, vários humanos sendo policiais, e a família humana do Sonic vai estar aqui. É só lembrar que o Wade também vai voltar, assim como o Tom, já que faria muito sentido eles terem contato direto com os membros da GAN, como já foi até mencionado, cara, na série do Knuckles, só que não foi explorado direito. O que a gente já sabe é que muitos personagens que poderiam aparecer não estão confirmados pro filme. Sério, nenhum vislumbre ou aparecendo num flashback. A questão é que a gente esperava que o time Chaotix fosse aparecer na série do Knuckles, a Rouge, coisa também. Só que como a série do Knuckles ela acabou focando muito mais no policial Wade do que o próprio Knuckles, a gente acaba não sabendo exatamente quem poderia acabar entrando aqui. Existe uma aposta de que a Rouge poderia acabar entrando no filme do Sonic e seria dublado pela aquela atriz da série Jessica Jones, mas não sabemos se isso vai rolar. E tem muito elenco humano que estaria voltando pra lá. Uma delas talvez seja o Pachacamac também. É porque, na real, o Pachacamac ele aparece como um espírito na série do Knuckles. E ele pode acabar voltando a aparecer como espírito por algum motivo, porque até saiu notícias dizendo que ele estaria no filme do Sonic 3. Se isso for real mesmo, ele é o único personagem novo confirmado pro filme do Sonic 3 que a gente não sabe. Por fim, as outras cenas que a galera comentou também sobre o trailer do filme do Sonic mostrava que a turma do Sonic lutando em uma cidade, alguns falaram que era Nova York, mas não dá pra ter essa confirmação exatamente, mas era o trio, o Sonic, Tails e Knuckles, dando de cara com o Shadow, que até o momento ele não estava dublado porque, cara, era uma cena que tinha sido feita às pressas e essa versão do trailer provavelmente vai virar uma Lost Media. Muitas dessas cenas, elas estão ainda muito inacabadas. Se fosse pronto, já teriam lançado isso pra todo mundo uma semana após o fim da série do Knuckles, mas não foi o que aconteceu. Então, cenas como essa, com o Dr. Robotnik invadindo a GAN, o Shadow acordando, o Sonic, Tails e o Knuckles zoando o Shadow, isso não vai acontecer. Tanto que uma frase icônica é o Knuckles falando pro Sonic que ele é o ouriço mais forte que ele já enfrentou, muito mais do que o último que ele tinha lutado. E o Sonic responde falando que é apenas ele. Enfim, entre muitas das hipóteses, já temos aqui várias informações que mostram que o filme do Sonic 3, ele já tá aí, cara, encaminhado, mas o que saiu depois de lá pra cá era que o ator do John Wick vai ser a nova voz confirmada pro Shadow, o que é bem irônico, porque muita gente esperava que o Jason Griffin, o segundo dublador do Sonic, que também dublou o Shadow, poderia voltar nesse caso. Não foi o que aconteceu, e vendo um cara que já fez o John Wick, até que combina com o Shadow, não só pela personalidade, mas pelo uso de armas, e o cara tá aí armado até os dentes, o que não deve acontecer no filme, pois se algumas pessoas acharam que infantilizaram muito o filme do Sonic, você consegue imaginar uma cena explícita da Maria morrendo na frente do Shadow, ou o Shadow empunhando uma arma, mas quando o trailer sair, falaremos aqui no canal. O visual do Shadow já vazou e a gente já consegue ter uma ideia de como ele vai ser dentro da história do Sonic 3, o filme. Isso acontece, meu amigo, porque os brinquedos do filme já estão à venda. Isso é o maior vazamento em toda a indústria do audiovisual. Você que conhece cinema, principalmente filme de super-herói, sabe que os brinquedos eles são as principais fontes de vazamento de personagem que vai aparecer, visual também, porque o material de merchandising demora muito mais tempo para ser produzido, então eles precisam lançar isso muito antes de começar a divulgar o próprio filme. No caso do Sonic 3, o filme não seria diferente. Já tem aqui bonecos de pelúcia para poder ilustrar os personagens principais e também o visual do Shadow tá aparecendo nesses mesmos brinquedos. Ele tá seguindo, sabe, o Shadow aqui nesse filme, ele tá seguindo o mesmo visual que a gente viu um pouquinho na cena pós-crédito, com leve mudança, tipo o que aconteceu com o trailer lá do Tails. Bom, no final da cena pós-crédito do Sonic 1 filme, o que aconteceu com ele no Sonic 2. Pois é, o Shadow vai ter uma mudança meio sutil, mas é muito sutil mesmo. Tanto que no original
original, a gente mal viu ele de olho aberto. Ele vai seguir aquele mesmo visual padrão pro filme do Sonic, que é dividir os olhos pra não ter o olho junto, que é uma coisa meio comum do Sonic original dos jogos, mas no filme eles separaram, o que pra muita gente achou estranho no começo. Aqui tá bem de boa, porque deixa mais fofinho, mas ele tá bem parecido com o que a gente já acostumou a ver nos jogos do Sonic mesmo. Tipo, o Shadow tá naquela mesma pose, eles estão mantendo essa pose aqui nas artes promocionais. Bom, agora que temos já as informações sobre a imagem visual do Shadow, é bom entender que tem vários pôsteres aparecendo por aí no mundo que poderia confirmar outros personagens no filme. Tô falando de Amy Rose, Rouge, por aí vai. E deixa eu dar um adendo aqui, tá? Isso não aconteceu no Brasil, mas aconteceu no México e na Alemanha. E o pôster, que é uma imagem de fã, tá mostrando aqui, cara, o Sonic, o Shadow. Beleza. Tanto que esse Shadow aqui é baseado na pose do Sonic do primeiro filme. Agora, a arte do México é mais louca ainda, porque aqui tem o time Sonic, o Shadow tá aqui, que foi feito pelo Santiago, que é brasileiro. Aí tem a Amy Rose aparecendo aqui, junto com a Rouge, e de canto tem o Metal Sonic, cara. Só que assim, como a Paramount tá guardando a várias chaves, sabe, e não quer divulgar o trailer logo, então todo esse material promocional pro filme tá aí meio que perdido. Mas os cinemas precisam, sabe, começar a divulgar toda a produção do filme pra poder vender os ingressos e vender pré-venda. E como tem essa história de que o filme pode ser atrasado, cara, tem cinema aí que tá pegando até pôster que não é oficial e botando lá. Por isso que pôster que você tá vendo, por exemplo, na Alemanha, no México, mostrando a Rouge, mostrando a Amy, eles, sabe, sumindo com os humanos também do cartaz, que é uma coisa que tá chamando muita atenção também, você já pode achar que é falso, tá? Eu sei que tem muita gente que vem aqui nos comentários, vai no meu Instagram, fica lá falando, meu Deus, RK, o pôster já confirmou, vai ter a Amy Rose, vai ter a Rouge. Calma, meu amigo, calma. É tudo pôster de fã. Fica tranquilo. Só dá pra saber se eles estão no filme mesmo quando a gente assistir o filme ou se eles confirmarem no trailer, beleza? E como eu já falei dos brinquedos que estão vazando, não teve brinquedo da Amy Rose ainda, então provavelmente ela nem tá no filme ainda. Outra coisa também é o McDonald's. Parece que vai ter ação promocional do Sonic no McDonald's, igual o que aconteceu no Sonic 2, o filme, só que, bom, tá no sistema deles, só que não saiu nenhuma imagem e parece meio zoado. Posso tratar isso aqui como rumor, mas como o filme do Sonic 2 teve os brinquedos, eu não ficaria surpreso se tivesse também pro Sonic 3 o filme. Pô, só que se o filme atrasar, como tem muita gente postando o que vai acontecer, só no Brasil mesmo já tá aí com uma nova data pra 2 de janeiro, em vez de 20 de dezembro, a gente pode achar, cara, que algum spoiler vai ser divulgado nesse brinquedo do McDonald's. É só lembrar que no final do Sonic 2 o filme, ninguém imaginava o Sonic virando o Super Sonic. E o McDonald's deu um baita de spoiler, mostrando aqui o elenco de brinquedos, porque tava lá, um brinquedo do Super Sonic. Aí vem aquela pergunta, cara, cadê o trailer do Sonic 3 o filme? Bom, eu vou falar pra você uma coisa, provavelmente lá pra setembro a gente deve ter, a menos que eles adiem o filme. Aí eles podem acabar adiando mesmo o trailer, porque, cara, o Sonic 3 o filme é um filme que acabou sofrendo muito problema de produção. Ele enfrentou a greve dos roteiristas, que ficou estendida, aí virou a greve dos atores, tiveram que filmar locações pra poder fazer um mapeamento 3D das animações dos bonecos, e depois que começaram a gravar com os atores. Então tem muita coisa que acabou sendo atrasada aí. Tanto que tinha uma galera apostando que o trailer ia sair agora, em agosto. Eu não duvido que possa acabar acontecendo, mas, pô, todos os filmes que vão sair junto com o Sonic 3 o filme já tem o seu trailer divulgado. O que mais chama a atenção, por exemplo, é que o Sonic 3 o filme vai disputar bilheteria com o filme do Rei Leão. E, meu amigo, Rei Leão, com certeza, vendo o histórico e o marketing da Disney, ele vai ser um peso muito forte pro Sonic enfrentar. Claro que ele conseguiu ir bem de bilheteria comparando os filmes que saíram junto com ele. Pô, o Sonic 1 foi contra Aves de Rapina. O Sonic 2 saiu sei lá com quem, cara, até esqueci. Enfim, mas eu tenho um outro motivo que é mais preocupante ainda. Tem uma história aí que tá rondando a internet falando que os efeitos especiais, a pós-produção do filme, vai se encerrar com pelo menos umas 3 ou 4 semanas antes do lançamento oficial, que é dia 20 de dezembro. Se isso acabar acontecendo, é muito provável que o filme do Sonic 3 vai acabar sendo adiado pra janeiro ou fevereiro, que é uma data mais comum, os outros dois filmes saíram nessa mesma época. Então, se isso realmente for
para acontecer, eu acho que seria até melhor porque vai ser um respiro, porque comparar Sonic com Rei Leão é difícil, cara. Rei Leão é um filme que bateu 1 bilhão. Sonic 1 ou Sonic 2, o filme, não chegou nem próximo de 1 bilhão. Eu não sou churrasco! E se a galera que curte o universo do ouriço quer que tenha mais filmes e produções, eu acho que um lançamento mais tranquilo e ter uma garantia de bilheteria é o melhor caminho para que tenha novas sequências. Filmes do Sonic agora vão se transformar em um universo cinematográfico do ouriço. Um dos produtores da série do Knuckles, lá na Paramount Plus, acabou dando uma entrevista que soltou um projeto épico, uma ideia épica, que eles querem transformar o Sonic não só em uma série de filmes, mas sim em um universo cinematográfico onde o final vai ser nível Vingadores Ultimato. O cara fez essa comparação com o filme de super-herói que durante 10 anos teve uma conclusão numa das maiores bilheterias que já existiu na história do cinema. Eu gosto de Sonic, mas eu não consigo imaginar isso acontecendo, ainda mais nos moldes dos filmes que estão tendo agora. Eu acredito que, se isso realmente for acontecer, provavelmente o elenco humano vai ter que ser deixado de lado em algum momento ou fase do filme. Mas tem vários rumores rolando por aí. Por exemplo, depois dessa série do Knuckles, parece que vai ter o filme do Sonic 3 e depois do filme do Sonic 3 teremos uma série ou talvez filme solo focado no Shadow. Isso porque já falaram que o filme do Sonic 3 seria dividido em 2 partes e a segunda parte seria, na verdade, em vez de ser um Sonic 4 ou Sonic 3 parte 2, se chamaria Sonic Shadow. Seria algo mais ou menos assim. Então a gente vai ficar aqui imaginando teorias sobre isso? Não, eu vou pegar aqui alguns pontos, porque assim, todos os jogos do Sonic têm uma história que pode, até de certa forma, ser adaptada. Porque você tem um universo muito grande. Quem joga os jogos e não presta atenção nas histórias, principalmente os jogos mais antigos, que a história é quase que não existe, você acha que não tem potencial pra isso, mas de fato tem sim, tá? Os humanos, eles são parte importante nesse projeto e os atores já falaram que assinaram o contrato para vários filmes. Até o ator que faz o Tom, e também faz o Ciclope lá nos antigos filmes do X-Men, o cara literalmente já falou que assinou um contrato para vários filmes, então é muito provável que ele vá aparecer em outros filmes também. E se tem humano aparecendo, tem que ter histórias aonde os humanos podem aparecer. E eu já tenho aqui 5 para falar com vocês. E aí eu vou pular logo de cara o Sonic Adventure 2, porque o Sonic 3, o filme, é baseado no Sonic Adventure 2, beleza? Começando aqui com o Sonic Adventure. A história desse filme seria basicamente adaptando o arco da criatura Caos. Agora que o Pachacamac, ele tá confirmado como um ser vivo e ele tá na Terra e a Esmeralda Mestra também está na Terra, junto com as Esmeraldas do Caos, a história da criatura Caos poderia voltar. Pra quem não se lembra, ele é um personagem muito importante porque ele foi o causador da ira de um Shao misturado com a água do santuário da Esmeralda Mestra e acabou liberando o espírito da água, que é uma criatura baseada na forma de raiva. O bicho fica absorvendo a energia de cada Esmeralda do Caos e na história do Sonic Adventure, ele foi responsável por dizimar praticamente toda uma raça de equidnas. Praticamente só sobrou o Knuckles como o último equidna e o último sobrevivente da sua raça. Isso é muito doido porque o Pachacamac, ele tá aqui vivo nessa história. Beleza, ele vai fazer essa participação agora na série do Knuckles. E se ele perceber que a Esmeralda Mestra tá na Terra, ele pode começar a querer ir atrás dela e talvez buscar um pouco da sua glória. Pelo menos na gravação desse vídeo, o arco que ele vai estar... Talvez nem seja ele lá, mas enfim. A gente não sabe o arco que ele vai ter durante esse momento da série do Knuckles. Mas dá pra fazer isso. Já tá na Terra, tem os humanos e já é pretexto pra poder adicionar a Amy Rose na história ou até mesmo o robô Gamma, que é um dos arcos mais tristes em toda a série do Sonic. Você fez tudo pela Lily e por mim. Oh, senhor robô, eu nunca o esquecerei. Sonic 2006. Eu sei que você pode achar isso loucura, mas não. Sonic 2006 pode ser adaptado sim, porque ele também se baseia em um universo onde tem os humanos. Aqui você tem até referências que foram deixadas de lado, as chamas do desastre, porque isso já apareceu na série do Knuckles e é o título de um episódio, onde o Knuckles vai usar os punhos de fogo. A história do Sonic 2006 é uma história de viagem no tempo. A Paramount já considerou botar isso no filme do Sonic 3, já vazou storyboard com isso, eu já falei sobre isso aqui no canal, mas a
questão é que eles podem brincar com isso pra poder colocar não só a dimensão do Sol com a Blaze aparecendo e o Silver também entrando na história, já que ele é um viajante do tempo lutando contra uma criatura Iblis e, claro, impedindo que ele se funda com o Mephiles e crie a destruição do mundo. No Sonic 2006, a galera reclama muito do jogo e muito também de uma cena de uma humana beijando o Sonic, que é a Princesa Elise. Esse jogo do Sonic, cara, ele tentou ter muitos elementos parecidos com o Sonic Adventure, mas não deu tão certo assim. Mas eles tentaram, com 3 arcos de histórias diferentes. E eu só tô colocando ele aqui na lista porque ele é um dos últimos grandes jogos que tem uma presença de humanos também. Sonic Unleashed. O Dr. Eggman consegue libertar uma criatura chamada Dark Gaia dentro do núcleo da Terra. Ele quer pegar o poder dela pra poder confrontar todo mundo. O plano dele dá errado e o Sonic acaba sendo salvo pelo Chip, que é um personagem que a gente descobre depois que é o Light Gaia, o guardião, e eles vão numa jornada pra poder recuperar cada esmeralda do caos e trazer ela de volta à vida, enquanto o Sonic acaba virando aqui o Warthog, o Lobo Ouriço, o Lobo Sonic, depende da tradução. Mas sim, isso aqui é uma história com humanos e talvez uma das últimas relevantes. Sonic OVA! Você deve conhecer esse filme, é um filme japonês do Sonic, que mostra que o Dr. Eggman criou uma baita de uma invenção, que é o Metal Sonic. A história que mostra que o Dr. Eggman sequestrou a filha de um presidente e o Sonic precisa enfrentar alguns desafios com o Robotnik e ele tem ajuda aqui no texto do Knuckles. Uma adaptação dessa história seria perfeita para poder colocar o Metal Sonic, tanto que talvez a história que seria perfeita para adaptar e aí entrar a história do Metal Sonic na saga. Ele é muito legal pra você ver, é da época do Sonic clássico ainda, ele tem uma redenção bem da hora e também tem um final bem trágico pro Metal Sonic, mas ele seria uma boa de uma adaptação até mesmo porque você tem uma relação com os humanos nesse mundo. E por fim, tem o Sonic Forces. Eu sei que não tem humano nesse jogo, mas você tem aqui um arco onde o Dr. Eggman conseguiu não só dominar todo um planeta, que no caso é o planeta Mobius onde o Sonic vive, mas todos os seres vivos que estavam lá acabam virando prisioneiros ou formando pequenos grupos de resistência. Isso aqui seria bem interessante porque se trocar muito dos criaturas de Mobius por humanos e colocar toda essa história sendo situada no planeta Terra, onde o Sonic tá, seria interessante porque faria sim uma conclusão bem épica. Até porque a presença do Infinity, que é um grande vilão nesse jogo, com a Phantom Ruby, poderia dar o arco para todos os personagens e vilões antigos voltarem, que a gente considera que vai aparecer aqui. E ele tem um nível épico de transformação, onde você tem o Sonic, e junto do Sonic clássico, ele poderia ser o papel do Tom, como um agente de resistência contra a tirania do Robotnik. Eu falo disso porque a Paramount não vai largar os humanos do filme, isso pode ter total certeza. Só que a história do Sonic Forces, ele é bem rasa, mas focada na guerra. E isso, talvez, poderia ser o grande final épico pra toda a saga desses filmes malucos que a Paramount tá querendo fazer. Assim, isso aqui é apenas teorias, eu tô só aqui chutando, falei aqui alguns nomes, eu ia falar também do Sonic Chronicles, mas aqui é só maluquice minha da minha cabeça. Claro que se não tiver humanos em filmes futuros, as outras histórias podem dar muito mais certo com os outros jogos, tipo Sonic Heroes. Mas aí é papo para outro vídeo. Comenta aí qual jogo do Sonic poderia virar filme, que eu vou responder aqui nos comentários. Muito obrigado, valeu, fui e até o próximo vídeo.